Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa bodega do sertão maravilhosa, espetacular, debaixo do bule grande, aquele bule de café, coisa boa. Daqui a pouco vai ter um aniversário aqui, porque aqui também faz eventos. Parabéns para o aniversariante. É aniversariante? Não, da Unimed. É? Fazer uma festa aqui da Unimed? Ó, então, um grande parabéns para vocês todos. Saúde, saúde e saúde. Ok, muito bem. Eu estou tendo um enorme prazer de receber o nosso programa hoje. E a gente tinha feito um Almoçando com a Notícia, eu disse, agora eu começo a desdobrar aquele Almoçando com a Notícia para a gente poder falar um a um cada vez melhor. E eu estou recebendo hoje a Fabiana Toledo, que é a presidente do AL Previdência. Do Prev. Do Prev Maceió. Do Prev Maceió, não é AL Previdência. É Prev Maceió, exatamente. Bom, é isso que dá, né? Tudo bem. Fabiana Toledo, que bom receber você. É um prazer sempre estar aqui. O prazer é meu, pode ter certeza disso. Me conta uma coisa, no meio desse burburinho todo que está acontecendo neste Brasil, em matéria de reforma da Previdência e tal, e que vai para os estados e vai para os municípios e papapá, como é que você está se sentindo? Me conta as novidades. Está bem movimentado, né, Geraldo? Bem movimentado, todas essas notícias no cenário nacional. O que acontece? A gente acaba tendo o servidor, né? No nosso caso, o servidor do município de Maceió, com medo de tantas mudanças, vai à busca de informação e a gente tinha uma demanda de aposentadoria de 3 aposentadorias por dia, que as pessoas iam pedir, hoje são 7, 9. Todo mundo correndo para se aposentar. Muito bem. E não adianta a gente explicar que os direitos devem ser preservados. As pessoas têm medo. Mas claro, porque é um Brasil que muda a cada dia. Isso, então, você não sabe. Então hoje a gente está com esse tipo de situação. Então hoje a gente já teve esse reflexo de imediato, a corrida do servidor público para se aposentar. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto bem importante é como desde o começo do ano, na verdade desde o ano passado, está se falando muito sobre Previdência, é o rombo da Previdência, o rombo da Previdência. Tem uma coisa positiva nessa conversa toda, que é qual? Os
gestores públicos municipais, eles também estão correndo atrás das informações. Exemplo, ontem foi terça e quarta, na verdade, da semana, teve um evento na AMA com todos os gestores públicos de regime próprio de previdência social para falar sobre previdência. Perfeito. Isso é inédito. Com eu estou há 2 certeza. anos e meio, nunca vi isso. Essa mobilização. Então, a gente teve a presença do Alagoas Previdência. Perfeito. E do IPREV Maceió e dos IPREVs de vários e vários municípios. E a discussão nem estava no ponto de reforma da Previdência. A gente preferiu até evitar esse tema. Certo. Por quê? Porque, na verdade, a gente está no mundo dos CIS. Né? Você vai dormir e diz, os servidores públicos estão fora da reforma. Você acorda, os servidores públicos estão dentro da reforma. Você vai dormir e diz, mulheres e homens vão ter idade mínima de 65 anos. Isso, depois você já não é mais. acorda, diminuiu um pouquinho. Então, é um alerta até para todo mundo que está assistindo também, que a gente realmente agora tem que aguardar os encaminhamentos. Não, e outra coisa também muito importante para isso, sabe, você coloca muito bem o assunto, Fabiana, que é o seguinte, puxa, se eles estão ainda desorientados, vocês precisam aguardar a orientação que vem lá de cima para ver de que maneira vai agir uma autarquia que é municipal. Exatamente. Não é? Esse Exatamente. É o grande problema. Infelizmente, a regra de aposentadoria vem de cima para baixo. Exatamente. Não é isso? Quando o governo disse vai excluir os municípios, por exemplo, a primeira pergunta foi como? Como Tem excluir? muitos municípios que são associados ao regime geral. Exatamente. Como excluir? Exatamente. Né? Como excluir os municípios se a base das concessões dos benefícios é a própria Constituição? Perfeito. Então, a gente vai entender o quê? Que vai mudar a Constituição? Então, são muitas questões. Ou que vai deixar de ser uma federação e os municípios vão ser independentes? Pois é. Declarar a independência, eu voto para os municípios? Pronto. Brincadeira o negócio E desse. se por acaso fosse toda essa independência, aí você diz o seguinte, então vai acabar eu poder utilizar o tempo de outro regime para poder aposentar? Isso. Porque hoje ser tudo igual favorece isso. Claro. Eu trabalho numa iniciativa privada durante 5 anos e eu posso utilizar esse tempo quando eu vou me aposentar no município. Perfeito. Então, são muitas situações que acontecem. A gente que vivencia esse dia a dia sabe que não é uma mudança tão simples. Então, o recado tem que aguardar. Se o servidor está muito angustiado, ele deveria começar a cobrar, na verdade, das suas frentes. Não tenha dúvida. O seu sindicato, sua associação está fazendo o quê? Não tenha dúvida. Porque a discussão está acontecendo lá. Quem é o seu representante lá? Claro. É nessa linha. Claro. Não adianta a gente aqui estar numa polêmica e estar se angustiando, todo mundo correndo Muito atrás bem. para se Agora aposentar. me diga, Fabiana, nessa discussão que aconteceu, discussão positiva, que eu tenho certeza que foi, que aconteceu com a AMA, certo? Qual foi o fruto que vocês, que têm os regimes especiais próprios, tiraram disso? Na verdade, foi muito positivo. Obrigado. Primeiro, porque no momento que a gente, todo final do dia, após os debates, a gente sentava para justamente fazer esse tipo de conversa. Certo. Quais são os pontos, o que é que acontece no seu município? Quais são as maiores situações, os problemas que acontecem? Então, quando todos nós começamos a conversar sobre isso, surgiu uma pauta que diz, será que a gente deveria ter uma associação? Aí depois diz, não, porque a princípio, nós não só criamos grupos técnicos para fazer valer certas situações. Exemplo, a gente discute que tem servidores que podem estar trabalhando em vários municípios ao mesmo tempo. E a gente cobra esse cruzamento de dados do Ministério da Previdência. Muito bem. Por que a gente não faz? Todos não estão lá, apresenta a base e faz os cruzamentos. Muito bem. O IPREV Maceió trabalha muito bem com a compensação previdenciária. O IPREV de Messias, não. Quem trabalha lá no IPREV pode dar um dia de palestra? Como é que faz? Exatamente. Então, o grande fruto... Fazer a união. O grande fruto foi esse. Eu acho que surgiu de forma forte uma veia de cooperação. Perfeito. O fundo financeiro, que são as pessoas que ingressaram no serviço público até 2005, poucas pessoas contribuem e a gente tem uma quantidade maior de aposentados.
E é o fundo em que não se teve todo esse cuidado que tem hoje. Muito bem. Ele não foi tão bem gerido E no não passado. pode ser mesclado um com o outro. Na verdade, existem estudos. Maceió mesmo está fazendo alguns estudos para ver se existe uma forma prudente de trazer algumas pessoas do fundo financeiro para o fundo previdenciário. Gostei muito do prudente, é exatamente isso. Não pode fazer, não, aqui tem dinheiro, então junta tudo. Não é assim? Não, porque hoje a gente tem um fundo doente e um fundo bom. Então, na verdade, existe uma forma. Então, nós estamos fazendo um estudo da seguinte forma: como o fundo previdenciário já mostrou estatisticamente e atuarialmente falando, todos esses nomes complicados são atuários, estatísticos, que fazem esses estudos técnicos. Não é o gestor que acha, não é o prefeito que acha, claro que não é o governador que acha. É um estudo técnico. Já apontou que este ano o fundo previdenciário do município de Maceió vai estar superavitário. Então, a ideia é qual? Esse pedacinho dele, que ele é superavitário, que ele já vai se mostrar, ele pode pagar quantos benefícios do fundo financeiro? O que ele pode absorver? Exatamente. Muito bom. Aí faz essa conta ao longo de tantos anos e aí a gente vai fazer a proposta para migrar. Muito bem. Agora eu te pergunto uma coisa. Hoje a gente vive um país onde não se pode dar um passo errado. Sim. Tudo tem que andar muito dentro do certinho, né? Para isso está aí Ministério Público, Lava Jato e outras coisas mais. Qual é a fórmula que indica que vocês podem fazer esse tipo de operação legalmente, sem problema para o futuro? O que é que acontece? Existe no antigo Ministério da Previdência, né, Sim. que agora é uma secretaria da Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda. Perfeito. Mas no antigo Ministério da Previdência existe uma normativa que diz todo o caminho que a gente deve seguir para fazer uma segregação de massa. Muito bem. Então, isso vai ser na linha de segregação de massa. Ok. Vai ser seguindo todos os passos que o Ministério aponta. Aí a gente apresenta essa proposta para o Ministério e eles fazem uma avaliação. Agora, daí Fabiana, vai para a Câmara como forma de lei. Exatamente. Muito bem. Aí transforma realmente. Exatamente. E existe. Eu não chegaria a dizer que vai ser uma fusão do Fundo Previdenciário com o financeiro. Não. De forma alguma. O Fundo Previdenciário vai abraçar os benefícios do Fundo Financeiro, que ele pode pagar sem comprometer o benefício de todos os segurados que já estão Agora, no regime. isso é fundo perdido. Pagou. Ou ele se ressarce, ou se transforma numa espécie de empréstimo do Fundo Previdenciário. Não. De jeito algum. Ele realmente absorve. Ele realmente absorve. Muito bem. Então tem que ser muito bem vista a lei que vai permitir isso. E a ideia é que a cada ano isso seja refeito, esse estudo seja validado. Por quê? É um estudo em cima de estatísticas e probabilidades. Não tenha dúvida. Você está imaginando que a economia vai acontecer de tal forma, que a população vai reagir de tal forma. Até na expectativa de vida. Exatamente. Então, tem muita coisa aí. O que você disse, o que aquele estudo disse que vai acontecer no ano que vem, vai acontecer, aí no ano que vem você vai comprovar. Não, aconteceu. Se alguma coisa disser, não vai ser bem assim, aí tem que mudar de novo. Não tenha dúvida. Porque não pode onerar o fundo que está bom. É verdade, não tenha dúvida. É muito difícil, não é fácil não. Mas são as alternativas, a gente tem que inovar. Senão a gente só vai dizer que tem um rombo. Claro. Aliás, essa história de rombo me faz lembrar que nós fizemos um Almoçando com a Notícia. Eu vou pedir licença, eu vou contar essa história logo depois dos comerciais. Perfeito. Eu vou pedir licença a vocês e volto já. Lyre Steel Frame, que é rapidinho, Lyre Steel Frame, que é o sistema de construção agora por estrutura de aço leve, onde você faz... Olha, isso é bom para o prefeito ouvir, viu? No sul do país é uma novidade maravilhosa. Estão construindo as UPAs e as unidades de saúde, principalmente em municípios menores, com esse estilo que é a estrutura de aço leve. É uma estrutura que não entra cimento, não entra nada disso, e você faz em 50% do tempo que faz a de argamassa, com a mesma durabilidade da de cimento armado, da de argamassa, e o custo ainda tem 10% a menos no final. Tempo e custo. Tempo e custo, é uma maravilha. Com verba do Ministério da Saúde, isso é importantíssimo, não é? E aprovação da Caixa Econômica. Então, perfeito. Não é perfeito? Eu acho que é perfeito. Precisa conhecer. Qualquer coisa, liga para o engenheiro Eurico Tenório, que está introduzindo o sistema aqui no Nordeste brasileiro com todas as garantias. O buffet Taça de Cristal agora em novas instalações, ali na rua
principal de Murilópolis, onde você tem o Muro Marrom. O Muro Marrom é o novo Taça de Cristal, vale a pena. A Ecoprime, lavando seu carro com meio litro de água, ele entregando, ó, beleza, beleza, beleza. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo nosso programa hoje, semana que vem, a gente já vai para o Filé do Zezé. Depois volta para a Bodega do Sertão. E a gente fica nessa com o bate-papo e voltamos já. Como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, gente, voltamos tendo um enorme prazer de receber a Fabiana Toledo, que é a diretora-presidente do IPREV Maceió. Eu já tive a honra de descontar para o IPREV, né? Num determinado momento, quando fui secretário em outra administração. Mas vamos lá. Eu, essa semana, fiz um Almoçando com a Notícia, Fabiana, onde eu tive o prazer de receber advogados da OAB em várias especialidades. E um deles era exatamente especializado na questão da Previdência. E eu tomei um susto, porque ele, de repente, parou. Quem quiser, veja esse programa, porque vale a pena. Ele parou e disse assim, não precisava haver reforma da Previdência. Bastava que 3 trilhões de reais que são devidos pelas grandes fortunas fossem pagos, ou que se fizesse alguma coisa em relação a isso. Você conhece esse assunto assim? É verdade isso? É porque, na verdade, é o seguinte, quando se disse vai ter a reforma da Previdência, surgiram vários estudos, porque o primeiro estudo mostrou que existia um grande rombo da Previdência. Quando se mostrou o rombo da Previdência pela primeira vez, já se começou a primeira avaliação, que o que se mostrou, na verdade, foram as informações de o quê? Que vem de saúde, educação, saúde, assistência e a parte trabalhista. Está tudo misturado, na verdade. Então, vamos olhar só a Previdência. Aí focou novamente só na Previdência. Nesse momento, se verificou quem são os maiores devedores da Previdência. Aí começaram a sair vários nomes, que é conhecido da sociedade, de grandes empresas, que, na verdade, têm os seus funcionários e não recolhem. Exatamente. É um grande problema nesse país. Mas ele colocou que são trilhões. Não é bilhões, não, são trilhões. Então, isso resolveria o problema do buraco da Previdência. Agora, você achar que, em tempo recorde, você não faz uma reforma e vai recuperar esse dinheiro, é utopia. E ainda tem mais. Onde estão essas empresas, onde eles vão buscar esses recursos? Porque, na verdade, é a parte servidor e a parte patronal. Exatamente. Tem a parte de apropriação e débita. Perfeitamente. E ainda tem até a própria parte do órgão, né, da empresa, na verdade, que não repassa. Com a história da Previdência, a gente tem que sempre ver que tem dois mundos. Tem o mundo dos regimes próprios e tem o mundo do regime geral. Exatamente. Né? Os regimes próprios, o IPREV é um exemplo de que se sentar para fazer a conta e estudar,
se chega a um caminho, né? Se chega a um Não caminho. tenha dúvida. Agora, o regime geral é um universo muito maior. Muito bem. Agora eu te pergunto, já que você diz isso, nós sabemos de todos os problemas do federal, tá? Até que ponto poderia haver uma espécie de reação dos fundos, dos regimes próprios? Dos regimes próprios? Eu quero continuar com o meu regime do jeito que está, eu não quero mexer em nada, eu não quero seguir nada. Será que isso vai ser possível? Eu acho que não. Não, eu também acho que não. Eu acho que não, porque até para preservar a questão dos servidores e dos trabalhadores em utilizar os tempos concomitantes, né? Eu poder trabalhar na iniciativa privada e trabalhar no órgão federal e no órgão municipal e no órgão estadual e no final das contas eu juntar todas essas contribuições e eu me aposentar, eu vejo que tudo tem que ser um pouco uniforme. Senão vai ficar difícil. Não tenha dúvida. Não vai ficar difícil. Então, eu acho isso muito difícil. Eu não vejo muita viabilidade. Porém, eu também acho que os regimes próprios, eles precisam se aperfeiçoar um pouco mais. Muito bem. Os próprios servidores, isso a gente conversou naquele Almoçando Exatamente. com a Notícia, quando eu vou com a rádio, com seus colegas, eu também converso e vou repetir aqui. Os servidores públicos, municipais, estaduais, eles precisam se apropriar da sua previdência. Muito eles precisam bem. saber um pouco mais. Muito bem. Porque a gente que Entender chega... o que está acontecendo. Entender e se apropriar. Tenha Porque dúvida, todo mês sai 11% dos seus vencimentos para esse instituto e ele está sendo gerenciado como é o quê? E eu vou ter a condição de me aposentar depois ou não? Como é isso? Muito bom. Então as pessoas precisam saber. Aí eu pergunto, me diga uma coisa, minha querida Fabiana, porque eu sei que você é muito organizada e que o prefeito confia demais em você, você já ocupou funções das melhores, bem próximas dele, e eu te pergunto, como é que está o portal da transparência do IPREV? Você está fazendo isso que você acabou de dizer para que os funcionários saibam de tudo? Isso. Hoje o que é que acontece? Hoje nós implantamos no IPREV o que a gente chama de Maceió Prev Digital. Perfeito. Porque o que é que acontece? O portal do IPREV, ele está associado ao grande portal da Prefeitura. Muito bem. E acaba a Sem gente dúvida. tendo algumas limitações, procede. Mas as informações básicas, para que a gente possa ter o contato com os segurados e que eles possam monitorar o Instituto, elas são fornecidas em dois momentos. No portal do Instituto e ao a gente dar as informações num sistema chamado CadPrev. Perfeito. Que é o cadastro da Previdência Muito bem. vinculado ao antigo Ministério da Previdência. Muito bem. Toda vez que a gente lança essas informações bimestralmente, elas são públicas. Então, lá tem a informação dos fundos de investimento, tem as informações das aposentadorias que são pagas, das contribuições que estão pagas, quem está devendo, quem não está devendo, está tudo posto. E, além disso, com esse sistema que nós implantamos, na verdade, final do ano passado, e ele está ficando um pouco mais forte, a forma operacional agora, que é o Maceió Prev Digital, a ideia é que os servidores, os aposentados, os pensionistas recebam informações por SMS, por WhatsApp, de forma mais imediata. Muito bom isso. Por quê? Porque... Usar as redes sociais. Exatamente. Muito bom Exatamente. isso. E ele, Esse servidor, é o caminho. ele já está... Ah, não, isso você ainda vai implantar. É isso que acontece. A gente agora formalizou o documentozinho para que a pessoa dê um ok, que diga, não, eu quero receber por tais vias. Muito porque bem. o servidor também, às vezes, é um Fica na pouco dúvida, intermitente, diz que quer, e depois eu estou recebendo informações que eu não quero ter aquela má confusão. Isso. Então, vai ter esse trabalhinho de dizer, não, eu quero. E aí, querendo, vai começar a receber essas informações de forma porque regular. também, de uma certa forma, ele talvez até tenha razão em certas circunstâncias, porque Mas a gente... só vai ser institucional. Pois é, porque essas informações, às vezes confunde, vem o gaiato desses aí querendo entrar onde não deve. Aí só vai ser tipo, tal dia vai sair o informe de rendimento, Isso. O pagamento vai ser antecipado, saiu novas informações com relação à reforma da Previdência, o Instituto vai mudar de nome, porque vai sair uma lei daqui a alguns meses que a gente vai deixar de ser IPREV, porque IPREV tem em todos os locais para ser Maceió Prev. Ah, muito Porque bem. está faltando Então levar o nome do ter essa município mudança. junto. Vai. Ô, Fabiana, quantos são os servidores hoje que estão contribuindo? Não vou falar contribuindo, porque você já me disse que tem muita gente que nem contribui, né? Mas que estão inscritos
Hoje... Nos dois sistemas. 12.800, Nos mais dois ou menos, sistemas. são servidores ativos. Eu trouxe até esse númerozinho que sempre pergunta. Que beleza. 12.800 servidores ativos. Muito bom. 6.300 do Fundo Previdenciário, que é o novo. Certo. 6.500 do Fundo Financeiro. Então está uma divisão equitativa. Tá, só que quando a gente olha a nível de pagamento, os servidores do Fundo Previdenciário estão no início de carreira, claro, sua maioria. Claro. E o do Fundo Financeiro já estão no finzinho. Perfeito. Né? Agora, quando a gente vai para a folha de pagamento de benefícios, a gente tem em torno de 4.800 aposentados, um exemplo. Desses, 4.743 são do Fundo Financeiro e apenas 57 do Fundo Previdenciário. Esse é o grande problema. Exatamente. É aí que a conta não bate. Aí é que a conta não bate. Que coisa difícil. Só que o legal é o seguinte, veja, esses 6 mil e poucas pessoas que vão se aposentar um dia, mas essas 53 que já aposentaram, ela tem um fundo de 220 milhões, garantindo que os seus benefícios vão estar ok. Muito bem. Então, realmente, o que a gente tem que consertar são esses 4 mil e pouquinho que estão numa situação onde o município precisa aportar em torno de 5 milhões mês para poder cobrir uma folha de 17. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, não é brincadeira. Aí eu vou fazer só mais um parênteses, que também foi força na nossa reunião com todos os regimes próprios. É aí onde a gente tem que chegar junto, quem está à frente do Instituto, do secretário de Finanças e do prefeito. Isso. Para que eles tenham um entendimento sempre com relação aos fundos e que essas coisas não podem se misturar, e o problema da improbidade, e o problema do direito do servidor, e explicar o que a gente chama de cultura previdenciária. Muito bom. Porque senão a pessoa olha e diz, mas como é que pode? O IPREV tem 220 milhões e ainda pede 5 para o município. Não é isso. Não. O IPREV gerencia 2 fundos. O município não precisa se preocupar, porque está bem gerido. E o outro, por conta de coisas passadas, ele precisa aportar. E vai chegar um dia que vai acabar o problema com o outro. Exatamente. Porque ele vai ser eliminado. Por isso que a gente não pode complicar o outro. Muito bem. Fabiana, só para terminar, que coisa boa, quanta explicação boa você deu aí. Mas só para terminar esse nosso programa agora, já agradecendo muito a você, também é uma grande sorte que não é um instituto previdenciário que assista em relação à saúde. Sim. É só aposentadoria. Sim. Não é verdade? Sim. Imagina se fosse em relação à saúde também. E o também. servidor sente muito isso, na verdade, né? Isso. Porque quando era na época do IPAM Exatamente. e no Estado IPASEAL, exatamente. Isso era muito importante. Agora, a própria lei Claro. já não permite mais. Não é? Fabiana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Não, sempre uma que está sempre satisfação. aberto para você. Não precisa esperar convite. Vai ter um evento sobre Previdência, esse ano é um evento nacional, estamos conseguindo trazer para Maceió. Então você organiza o almoçando. Isso, a ideia é essa, fechadíssimo. Você organiza. Fechadíssimo. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigado também a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Vamos lá, gente. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida.
Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.